O Senhor livra elas, ó Pai, livra de todo o perigo que tem rondado as crianças nesse tempo. Nós oramos por essas crianças e por todas as crianças, que o Senhor guarde, abençoe, cure, livra, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa nosso ministério infantil, abençoa tuas filhas com muita saúde e sabedoria para cuidar, ó Deus, orientar e ensinar as crianças nos teus caminhos, Pai. Oramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém. As crianças estão liberadas em nome de Jesus para ir para lá. Chegou aqui um pedido de oração por Claudete Machado da Silva, que vai fazer uma cirurgia para a tirada de um cisto. Eu quero aproveitar, antes de nós entrarmos na palavra, aproveitar esse pedido de oração para nós fazermos uma oração. Se você tiver algum problema de saúde e está aqui nessa noite, se você conhece alguém que está com algum problema de saúde, vamos orar, assentados mesmo. Gostaria que você fechasse os teus olhos e apresente a Deus, presente a tua vida. O nosso Deus é um Deus de milagres, e Ele continua operando milagres. Todo aquele que crê, Ele disse, vai ver a glória de Deus se manifestar, e nós cremos, por isso nós oramos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos nas tuas mãos nessa oração a Claudete Machado, que vai passar por esta cirurgia, e também, Senhor, todas as pessoas enfermas, doentes, com qualquer coisa, seja qual for, ó Deus, a enfermidade, a doença. O Senhor é Deus poderoso, o Senhor é o Deus que curou no passado, o Senhor é o Deus que cura hoje, o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Por isso eu te peço, Senhor, derrama, Senhor, aqui nesta noite, entre nós, ó Pai. Se houver alguém doente, o Senhor pode operar um milagre agora, durante a palavra, nas orações, em todo momento. O Senhor é poderoso para tocar nas vidas e, em nome de Jesus, curar, abençoar. Deus, abençoa a Claudete, Pai, que vai passar por essa cirurgia, que ela não esteja sozinha, Senhor, nesse centro cirúrgico, mas que os teus anjos estejam com ela, Pai, e que essa cirurgia seja um sucesso, abençoado, em nome de Jesus Cristo. Oramos, ó Deus, também por todos os hospitais, as UTIs, ó Senhor, os quartos, as salas de cirurgias nesse momento, Deus. Tu és Deus que pode visitá-los agora, em nome de Jesus, repreender todo espírito de morte, todo espírito de doença, curar, libertar, fazer maravilhas. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão sofrendo, Deus, na sua saúde, e pedimos, opera maravilhas nessa noite, cura, liberta, abençoa e salva, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus seja louvado, em nome do Senhor Jesus. Queridos, eu quero convidar você. Daqui a pouco nós vamos ter um batismo aqui abençoado. Nós vamos batizar o Júnior, que já está há um tempo já combinado. Eu recebo toda a família, que até os membros que é a primeira vez que estão aqui, sejam muito bem-vindos. Estamos muito felizes de ver a todos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se tiver mais alguém pela primeira vez aqui também, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. E daqui a pouco nós vamos ir para o batismo. Mas nós precisamos passar pela palavra, e é uma palavra maravilhosa nessa noite, irmãos. Eu tenho uma expectativa tremenda nesta palavra, encerrando o livro do Evangelho de João nessa noite. Passamos alguns domingos aí, meses até, desde o primeiro capítulo de João até aqui, e hoje nós vamos encerrar, e eu tenho certeza que o Senhor vai falar, vai fechar no nosso coração esta palavra com chave de ouro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 21 de João, o último capítulo do Evangelho de João, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ir, como a gente sempre faz, versículo a versículo, e vamos caminhando nesse texto até o versículo 25, em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, seu aplicativo. Você pode ter um aplicativo de celular aí, a sua Bíblia, pode abrir, não tem problema, e acompanhe. Não importa muito que você acompanhe a Bíblia, que você acompanhe na palavra. Isso me importa muito, meus irmãos, que você esteja atento na Bíblia, tenha intimidade com a sua Bíblia, porque você não está aqui para ouvir uma palestra bonita, você está aqui para ouvir a palavra, e a palavra está escrita, está na sua mão aí. Eu só vou andar aqui e tentar trazer um pouquinho de clareza em algumas coisas. Abra a sua Bíblia, mantenha aberta e feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus Cristo, nessa noite especial, meu Pai, nós vamos fazer um encerramento do livro do Evangelho, Senhor, de João. Eu quero te dar graças, louvar o teu nome, Senhor, porque nos últimos domingos
Nós entramos no Santo dos Santos, ó Deus, através desse Evangelho. Nós tivemos mais intimidade contigo, te conhecemos, Jesus, mais profundamente como Filho de Deus, como nosso Salvador, como nosso Senhor, que morreu e ressuscitou por nós. Eu te peço que nessa noite, Senhor, esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração na madrugada, o Senhor me deu direção, que da mesma maneira que ela queimou no meu coração, que ela queime no coração do teu povo nessa noite. Que o Senhor venha se manifestar, assim como o Senhor se manifestou aos discípulos, assim como o Senhor tem se manifestado na minha vida, nas orações, ó Pai, no estudo da palavra. Manifesta a tua presença sobre todos nós nessa noite, e que todos possam sair daqui alimentados, fortalecidos, abençoados, ó Deus, para seguir a sua história, a sua vida, abençoado, Senhor, e dirigido pela tua palavra. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é quando Jesus se manifesta. Amém? Quando Jesus se manifesta. Tem alguns estudiosos, teólogos, que divergem e falam que o capítulo 21 de João não precisava ter sido escrito. Tem alguns que dizem que até o capítulo 20 ele fechou, no capítulo 20 ele fechou tudo que ele tinha que falar. Mas isso são palavras de homens e de estudiosos. Mas nós cremos que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, e esse capítulo 21 não está aqui por acaso, por alguma coisa, porque porque João quis fazer mais um capítulo. Não, está aqui porque Deus colocou aqui, para que Ele nos ensine como que nós devemos viver a nossa vida com o Senhor. E aqui, no capítulo 20, nós vimos que Jesus, o ressurreto, já se manifestou 2 vezes aos seus discípulos. Nessas manifestações, Jesus os encontra de portas fechadas. Você se lembra, semana passada? Encontra os discípulos com as portas fechadas, por causa do quê? Por causa do medo, da falta de paz, da falta de propósito e da falta de poder. E eu oriento você, volte no capítulo 20, estude isso. Os discípulos estavam com medo, estavam sem paz, estavam trancados, fechados. Isso é uma mensagem poderosa, irmãos. Nós devemos voltar e estudar. A presença de Jesus naquele lugar, nessas 2 vezes que ele se manifestou, quando eles estavam com as portas fechadas, lançou fora o medo, deu paz a eles, trouxe alegria a eles, lembrou a eles o propósito deles, e soprou o Espírito Santo sobre eles e deu poder a eles. Eles estavam com medo, eles estavam tristes, eles estavam abatidos, eles não estavam sem propósito, não sabiam o que fazer, para onde iam, sem rumo. E Jesus se manifesta por 2 vezes, tira o medo, dá propósito a eles, sopra o Espírito Santo e abençoa a vida deles, e eles se sentem fortalecidos. E agora nós vamos entrar no texto aí, quando Jesus se manifesta. Capítulo 21, versículo 1 diz assim: depois disso, que nós vimos semana passada, tornou Jesus a se manifestar, a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Versos 2 e 3, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Tinham 7 discípulos juntos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite não apanharam nada. Os discípulos, sem entender completamente como seria o seu futuro, estavam ainda, apesar de ser consolados. Jesus trouxe paz, Jesus restaurou o propósito, Jesus soprou o Espírito Santo sobre eles e saiu. Eles ainda não estavam firmes, conhecedores do propósito, do seu futuro. Eles voltam a pescar. Pedro tinha uma companhia de pesca e disse: não tem nada para fazer, não sei o que vai acontecer, eu vou pescar. É assim que algumas pessoas fazem: está estressado, vai pescar. Eu quero pescar. Tudo bem, vai pescar, às vezes sem rumo, sem um propósito. Aí a pessoa faz a pesca para isso. Mas tem alguém que ama pescar também. Mas o que aconteceu? Eles passaram a noite toda pescando e não apanharam nada. É o final do versículo 3. Aquela noite
eles não apanharam nada. Eram pescadores profissionais, eles sabiam o que estavam fazendo, mas aquela noite eles não apanharam nada, não pegaram um peixe, passaram a noite pescando. O que isso já nos ensina? Que quando nós estamos fazendo algo que não está no comando de Jesus, não vai ter sucesso. Que não está na direção de Deus, nós não teremos sucesso. Trabalho sem propósito não flui, não tem resultado, não acontece aquilo que nós queremos. Quando nós trabalhamos, mas não há um propósito, não há uma presença de Deus, não há uma direção de Deus na nossa vida, nós só trabalhamos. O pastor Hernandes Dias Lopes diz que quando o homem trabalha, ele trabalha. Quando o homem ora, Deus trabalha. Nós temos que aprender que sim, nós devemos trabalhar, ter a nossa vida, nosso dia a dia. Não estou dizendo isso, que nós não vamos mais trabalhar, só vamos orar e vamos esperar que Deus faça tudo. Não, mas nós precisamos em tudo na nossa vida a direção de Deus. Nós precisamos tirar tempo para pedir a Deus: Senhor, é isso que o Senhor quer? Pedro disse: eu vou pescar, e os outros disseram: se você vai, eu vou também. Eles não pediram a Deus, eles não oraram a Deus, eles simplesmente não sabiam o que fazer, vão pescar. E é assim que muitos de nós vivemos nos dias de hoje. Nós não sabemos muito o que fazer, então eu vou trabalhar aqui, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer... E às vezes não estamos na direção de Deus e nem na vontade de Deus. E todo trabalho que não é direcionado por Deus, que não tem revelação de Deus, que não tem manifestação de Jesus na nossa vida, ele não flui no resultado para aquilo que nós queremos. Eles foram pescar a noite toda e nada apanharam. Pensaram que vamos usar o tempo, mas não adiantou de nada. Não apanharam nada. Tentar trabalhar sem a direção e fora da vontade de Jesus, nós nunca teremos sucesso. Nós nunca teremos sucesso. Irmãos, será só fadiga e cansaço. Irmãos, eu não, sem nenhum tipo de ofensa a ninguém, mas desde 2020 que entrou a pandemia, e parece que assustou muita gente, e as pessoas se viram, paradas no trabalho, a igreja parada, tudo parada. Quando voltou, parece que as pessoas focaram em fazer, trabalhar, correr, porque parece que ficou aí uma sequela no coração das pessoas, dizendo assim: eu tenho que trabalhar, porque se acontecer de novo eu estou preparado. Mas eu quero trazer a luz para você de uma coisa: mesmo que você não esteja preparado financeiramente, se acontecer alguma coisa, se você estiver firme com Cristo Jesus, não te faltará nada. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, a nossa vida tem que estar alicerçada em Jesus, no Senhor. E um monte de gente disparou a trabalhar, porque parece que eu entendo dessa maneira. Parece que eu preciso guardar lá, tipo o tio Patinhas, só da minha idade vai entender quem é o tio Patinhas, vai lembrar do tio Patinhas, que eu tenho que ter uma reserva. Eu não sou contra trabalhar, eu volto a dizer para os irmãos, mas nós precisamos trabalhar debaixo da presença de Deus, na presença, na direção, na sabedoria. O Senhor nos dá a revelação. A palavra de Deus diz que o Senhor, enquanto aqueles que Ele o ama dormem, o Senhor dá a eles. Ele não está dizendo: então vamos dormir que Deus vai fazer tudo. Ele está dizendo que quando nós temos um propósito de servir a Deus com o nosso trabalho, com as nossas coisas, andar e fazer a coisa conforme a vontade de Deus, o Senhor é quem provém todas as coisas e manifesta a sua graça, o seu poder sobre nossa vida, e nada vai nos faltar. Vamos para o versículo 4. Quando Jesus se manifesta, esse é o tema da mensagem. Quando Jesus se manifesta, no versículo 4, nós vamos ver que nós aprendemos que Ele sempre esteve na nossa frente. Jesus não corre atrás de ninguém, Ele sempre está na frente. O nosso Deus não corre atrás: espera aí que eu tenho alguma coisa para você. Nosso Deus já está lá na frente, Ele já conhece todas as coisas, mas Ele sempre está no controle, no comando da história. Ele vai na frente e não atrás. Verso 4 diz assim: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era Ele.
Enquanto os discípulos disseram, eu vou pescar, eu vou fazer, eu preciso pescar. Quem sabe eles estavam pensando, bom, agora nós não temos onde tirar dinheiro, vamos pescar, vamos vender o peixe para... Enquanto os discípulos pensaram isso, Jesus já estava na praia esperando eles. O projeto, irmãos, da nossa vida não é nosso. Eu faço um projeto, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquele outro. E até é bom, fazer projetos é bom. Mas o que nós devemos confiar é que o nosso Senhor, Ele tem a nossa história escrita na sua mão. Ele te conhece. O Salmo 139 fala que Ele nos conhece antes que os nossos ossos fossem formados. Você crê nisso? Isso é a palavra de Deus. Ele nos conhece, a nossa história, Ele vai na frente, Ele está lá na frente, Ele sabe quando nós vamos chegar lá. Ele estava na praia, os discípulos estavam pescando, achando que estavam fazendo alguma coisa à vontade deles, mas Jesus já estava lá esperando eles na praia. Verso 5, quando Jesus se manifesta, essa é a terceira vez que Ele se manifesta aos discípulos depois de ressurreto, Ele nos confronta com amor naquilo que estamos fazendo errado. O evangelho que não tem confronto não é o evangelho de Cristo. O evangelho que só diz, Cristo te ama, você pode, Ele morreu para que você seja feliz, isso não é evangelho. O evangelho que eu conheci, a palavra de Cristo que eu conheci, é uma palavra de confronto. Ele me confronta nos meus pecados, nos meus erros, nos meus enganos. O meu coração é enganoso, mas Jesus é verdadeiro e Ele sempre vai me confrontar. E louvado seja Deus que Ele nos confronta. Nós estávamos brincando aqui sexta enquanto organizávamos as mesas e pensando, será que está certo isso? Porque algumas pessoas dizem, vamos fazer café dentro da igreja, e será que Jesus não vai chegar aí com um chicote e vai dar como Ele fez no templo? E a gente estava conversando sobre isso. A gente entende que não é isso, nós não somos cambistas, era outra situação. Lá estavam vendendo a unção, lá estavam levando as ofertas da maneira errada, e era outra situação, e aqui era outro. Mas mesmo assim, no final eu disse, se Jesus chegar com um chicote e descer o chicote no meu lombo, eu vou me dobrar diante dele, vou dizer, obrigado, Senhor, porque glória a Ele não me abandonou. E que seja pela correção, seja da maneira que for, eu não quero ficar longe dele. Eu quero ser corrigido sim todos os dias pela sua palavra, pelo seu amor, porque Jesus corrige com amor. Veja o verso 5. Perguntou-lhes Jesus, filhos. Jesus não disse assim, seus perdidos, cambada. Jesus não chegou sentando os pés deles porque eles saíram sem propósito e foram pescar. Jesus pergunta, filhos. Ele não olha para as nossas falhas, porque se Ele olhasse, se Ele fosse julgar as nossas falhas, nós estamos perdidos, irmãos. Mas todas as vezes, mesmo quando somos corrigidos por Ele, quando somos confrontados nos nossos pecados, é por seu amor incondicional na nossa vida, e não porque Ele está revoltado conosco, não porque Ele nos odeia, é porque Ele nos ama, Ele nos confronta, Ele nos corrige. Que bom que eu estava lá no culto, e aquela palavra foi toda para mim. Olha, mas ai meu Deus do céu, eu levei umas pancadas daquela palavra. Que bom! Não foi um homem, não foi um pastor que descobriu a tua vida e ficou daqui falando da sua vida. É a palavra de Deus que está te confrontando, está te curando, está te amando para restaurar a tua vida. Jesus nos confronta com amor. Ele disse, perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam, não. Vamos para o verso 6. Quando Jesus se manifesta, Ele nos mostra que tem todo o poder para prover todas as nossas necessidades. Quando há uma manifestação de Cristo verdadeira na nossa vida, Ele abre os nossos olhos, e nós cremos que Ele tem poder para suprir todas as nossas necessidades. Versículo 6 diz assim, então lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era
a quantidade de peixes. Filhos, se você tentar pescar sem mim, não vai dar certo. Agora, eu tenho o suprimento para todas as tuas necessidades. Eu devo crer nele. Eu não devo negociar meu tempo, minha leitura bíblica, meu conhecimento, minha vida com ele, para tentar alcançar alguma coisa mais na minha vida. Eu devo trabalhar, devo ter minha vida, mas eu devo ter o meu tempo separado para estar com ele, porque ele sim pode suprir todas as nossas necessidades. Paulo fala aos Filipenses 4,19, ele diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, o nosso Deus é rico, o nosso Deus é poderoso, ele é o dono do ouro, da prata, de todas as riquezas desse mundo, foi ele quem criou todas essas coisas, ele é o criador de tudo, e ele disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Não são algumas necessidades, são todas. De que maneira? Em glória por Cristo Jesus. Creia que você tem um Deus que te supre. Paulo, quando esteve lá em Atenas, que chamaram os estudiosos, os sábios chamaram ele: explica para a gente aí, quem é esse Deus que você prega? Paulo disse assim: esse é aquele altar que vocês têm ali no meio de tantos deuses, tem um altar ali ao Deus desconhecido, é a esse Deus que eu prego. Esse Deus, é mais ou menos assim, Atos 17, você pode ler lá, vou só traduzir aqui. Esse Deus é o Deus Criador, é o Deus sustentador e é o Deus Salvador. Paulo apresenta Jesus, apresenta o Senhor como Deus Criador, sustentador e Salvador. Ele nos criou, ele nos sustenta e ele nos salvou, nos deu a vida eterna. Também o Salmo 23:1, todo mundo conhece. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas as versões mais antigas dizem, e nós podemos aprender com isso, que não é apenas nada me faltará, coisas materiais. Nós podemos entender esse versículo, esse Salmo 23:1 dessa maneira: porque o Senhor é meu pastor, eu não tenho falta de nada, eu estou satisfeito com tudo, aquilo que Ele me dá, eu estou satisfeito. Sabe qual é o maior problema das pessoas hoje em dia? Insatisfação. A pessoa pode ter tudo, pode ter carro bom, pode ter casa boa, mas ele quer mais. Ele quer mais um carro, ele quer o carro do ano, ele quer uma casa maior, ele quer casa na praia, ele quer tanta coisa. E aí ele se enche de problemas, às vezes de dívidas, porque ele está insatisfeito. Ele tem a sua boa casa, o seu bom carro, a sua família. Ele está insatisfeito, e a insatisfação com as coisas que nós temos atrai problemas para a nossa vida, atrai ansiedade, depressão, medo, angústia. Mas quando nós estamos satisfeitos com aquilo que Deus já nos deu, nós andamos felizes, em paz, não há problema na nossa vida, porque eu tenho um Deus, um Senhor, e Ele é o meu pastor, e eu não tenho falta de nada. Tudo o que eu preciso, eu encontro nele. Tudo o que eu preciso, eu encontro nele. Satisfação material, financeira, satisfação espiritual, vida plena. Satisfação plena, eu só vou encontrar no meu Deus, no meu Senhor, no meu Salvador. Ele é tudo. Verso 7: quando Jesus se manifesta, descobrimos que diante dele não temos como nos esconder. Estamos nus e expostos. Vamos ver o verso 7. É o 7? Eu pulei o 6? Não. É o 7 agora. É o verso 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro. Veja que João, ele não tenta, o próprio João que está escrevendo, o discípulo a quem Jesus amava era ele, mas ele não fala dele, ele fala: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Quando Jesus se manifesta na nossa vida, irmãos, nós percebemos que nós estamos nus diante dele, estamos despidos. Nós podemos criar uma casta religiosa, uma casca religiosa, e como dizia os antigos, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Só os da minha idade vão saber esse ditado também.
A gente pode criar essa casca religiosa e as pessoas olhar para nós e, meu Deus, como essa pessoa é abençoada, meu Deus, essa pessoa é maravilhosa, é um santo. Mas diante das pessoas é isso que as pessoas veem. Mas diante de Jesus, quando Ele se manifesta, é como se nós estivéssemos nus. Ele conhece aqui dentro a nossa alma, as nossas intenções, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os mais profundos, aqueles que você pensa que ninguém vai saber. Ele sabe, Ele conhece. Por isso ninguém pode dizer, não, está tudo, não. A gente sabe que todos nós, inclusive eu, temos coisas que se o Senhor fizesse um raio-x e expusesse no telão aqui, nós íamos passar muita vergonha. Mas Ele conhece. Diante dele nós estamos nus. Pedro, quando viu, o João falou para ele, é o Senhor. Pedro, eu estou nu, e ele se joga no mar. Quando Jesus se manifesta na nossa vida, nós percebemos que não conseguimos esconder nada dele. Não conseguimos, podemos esconder da esposa, do esposo, do filho, da filha, da mãe, do pai, mas não conseguimos esconder nada de Jesus. E sabe o que tem de mais maravilhoso nisso? Ele é o único justo juiz que poderia nos condenar à morte. Porque quando nós vamos para um tribunal aqui na terra, o juiz já foi colhido provas disso ou daquilo, mas tudo provas externas, e muitas pessoas são até condenadas injustamente. Mas Jesus é o único que poderia nos condenar justamente, porque Ele não tem apenas provas externas, Ele tem a prova interna. Ele sabe o que nós pensamos, Ele sabe o que nós falamos, Ele sabe o que nós sentimos, e Ele sabe que nós somos pecadores. Sabe o que é mais maravilhoso nisso? O único que poderia nos condenar à morte, Ele entregou a sua vida para nos dar a vida que nós temos hoje. Se nós temos hoje salvação, é porque Ele não nos julgou, mas Ele nos amou de tal maneira que Ele entregou a sua própria vida por nós, e hoje nós podemos ter vida. Vamos em frente, verso 8. Quando Jesus se manifesta, descobrimos que Ele nunca esteve longe. Nós entendemos que Ele nunca esteve longe de nós. Ele estava apenas a cerca de 90 a 100 metros dos discípulos aqui. Veja o versículo 8 comigo. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, 90 a 100 metros. Quando Jesus se manifesta, nós percebemos que Ele nunca esteve longe de nós. As pessoas, às vezes, nas suas lutas e batalhas, começam a dizer: Senhor, o Senhor está onde? O Senhor me abandonou, o Senhor foi embora, o Senhor tirou férias, o Senhor não olha mais para mim. Mas quando Jesus se manifesta na nossa vida, Ele abre os nossos olhos e nós percebemos que Ele nunca esteve longe de nós. Ele sempre esteve bem pertinho, esperando por você chegar, esperando você chegar onde Ele está. Mas Ele nunca esteve longe. Nunca diga: Senhor, onde é que o Senhor está? Ele está em você, Ele está com você, e Ele está perto de você. Versos 9 e 10, vamos andar, porque daqui a pouco a gente vai para o batismo. Quando Jesus se manifesta, Ele nos mostra que não precisa de nós, mas somos nós que precisamos dEle. Quando Jesus se manifesta, eu já vi pessoas dizer assim: olha, eu vou fazer tal coisa e o Senhor tem que fazer tal coisa. Jesus não precisa de nós. Jesus sem nós, Ele continua sendo Deus. Nós sem Jesus estamos perdidos, continuamos sendo perdidos. Ele não precisa, mas somos nós que precisamos dele. Verso 9 e 10. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Jesus diz: vão lá, lança a rede assim, vai ter peixe lá. Eles trouxeram, mas Jesus não esperou, não precisava que eles trouxessem para daí então Ele botar os peixinhos assados. Ele já estava com peixe e pão preparado para eles. Jesus não precisa de nós, nós precisamos dele. Jesus não depende de nós, nós dependemos única e exclusivamente do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu já vi pregações
da pessoa dizer assim: olha, porque você fez isso, agora você pode dizer para Jesus: o Senhor tem que fazer isso. E Jesus não tem que fazer nada, Ele já fez, Ele já morreu na cruz por nós, e Ele já nos deu a salvação. Nós é que dependemos dEle, nós é que temos que ir até Ele, nós é que temos que nos curvar diante dEle, nós é que temos que adorar a Ele, nós é que temos que dizer: Senhor, olha Senhor, nós te amamos, eu te amo, eu te busco, eu preciso de Ti. Jesus não precisa de nós, nós precisamos dEle. Verso 11: quando Jesus se manifesta, Ele nos mostra que a nossa colheita é abundante e nada se perde. Quando nós colhemos diante da manifestação da presença de Deus, nós não vamos perder nada, nada será tirado. Verso 11: Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e nada obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Quando Jesus se manifesta, Ele nos mostra, Ele nos dá a colheita abundante, e nada se perde nessa colheita. Quando nós estamos na direção do Senhor, na presença do Senhor, nada vai se perder. Eu quero usar essa palavra para dizer, irmão, se você está na presença de Deus, não importa a luta que você estiver passando na sua família, na sua casa, não vai se perder ninguém. A tua colheita vai ser integral. A tua colheita vai ser integral. A casa toda será salva em Cristo Jesus. São 153 grandes peixes, a rede não se rompeu, ninguém se perdeu, não perderam um peixe. E eu quero usar essa palavra para dizer sobre esta palavra na sua casa, na sua família. Mesmo que a coisa esteja complicada agora, não se preocupe, continue na presença do Senhor. Ele se manifestou na sua vida, não foi para te fazer perder alguma coisa. A colheita vai ser completa e ninguém vai se perder. Você pode dizer: pastor, mas você não sabe como é que está a minha vida. Eu não sei, mas Jesus sabe todas as coisas. E Ele vai usar você com fé para orar, para buscar e para salvar toda a tua casa. Ninguém vai se perder. Pega essa palavra no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Verso 12 e 14: quando Jesus se manifesta, Ele nos convida a nos alimentar, nos assentar à mesa com Ele. Essa comunhão gera temor, e é Ele quem dá o pão e o peixe. Quando Jesus se manifesta, Ele nos convida. Disse-lhe Jesus: vinde. É Jesus que está nos convidando, é Jesus que está nos chamando. Em Mateus, Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a Jesus. Jesus está dizendo: vinde, você é meu convidado, venha sentar à mesa comigo, venha sentar aqui, eu vou dar pão e peixe para você, eu vou te alimentar. O convite é dele, Ele nos chama para estar perto dele, à mesa com Ele. Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor, eles estavam com temor. E essa é uma palavra muito importante para os dias de hoje. Hoje eu vi uma reportagem de uma grande liderança mundial religiosa dizer assim: não tem problema fazer algumas piadas com Deus. Piadas, mesmo, desde que não sejam piadas sujas, você pode brincar com Deus, fazer piadas com Deus. Paulo diz assim: cuidado, não zombe do Senhor. Do Senhor não se escarnece. O temor de Deus, e às vezes são líderes religiosos mundiais, estão dizendo: pode brincar com Deus, pode fazer piada com Deus, não sendo suja, não tendo palavrão, tá bom. Não, com Deus não se faz piada. Com Deus não, eu não preciso fazer piada para ter a alegria de Deus. A alegria de Deus já vive na minha vida, é um fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Os discípulos nem olhavam para Ele, estavam com temor, porque sabiam que era Ele que estava ali. Então quando Ele se manifesta, Ele nos chama para perto dEle. A primeira coisa que acontece, nós temos temor da presença dEle. Hoje muita gente já perdeu o temor, mas quando nós estamos à mesa sentados,
Em comunhão nós temos temor, conhecendo Ele. E é Ele quem dá o pão e o peixe. Veio o verso até o 14, né? Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Versículos 15 ao 17. Quando Jesus se manifesta, Ele nos restaura espiritualmente, Ele restaura ministerialmente, e Ele nos comissiona a fazer a sua obra. O grande destaque desse capítulo é a restauração de Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro estava envergonhado. Pedro estava sufocado por aquele pecado que ele havia cometido, mas arrependido. Pedro que havia negado Cristo 3 vezes. Pedro, em algumas ocasiões, disse que estava pronto para morrer por Jesus. Ele dizia então que ele tinha um amor sacrificial, o mesmo amor de Jesus. Ele falava isso. Várias vezes Pedro disse: eu estou pronto para morrer por ti, Senhor. Pedro chega a puxar uma espada e cortar a orelha de tentando naquela situação dizer: eu estou pronto para morrer. Várias vezes Pedro falou isso. Com essas 3 perguntas aqui, que nós vamos ler aqui, Jesus mostra e Ele faz lembrar a Pedro que nada é sobre ele. Pedro dizia: eu estou pronto para morrer. Nada é sobre ele, nada é sobre nós, nada é sobre o que nós falamos. Tudo é sobre o que Jesus é na nossa vida. Pedro falava: eu estou pronto para morrer. Quando estava para morrer, ele negou, ele fugiu, ele se escondeu. Nada é sobre nós. Eu não tenho poder, eu não tenho coragem, eu não tenho força, mas tudo é a vontade de Deus, o amor do Senhor na nossa vida. Isso demonstra que o Senhor sempre está disposto a restaurar os seus. Pedro falhou feio, foi um pecado grave, ele negou Jesus, mas Deus está sempre pronto a restaurar os pecadores. Deus está sempre de braços abertos. O Pai está sempre de braços abertos para receber de volta o filho que se perdeu, o filho que pecou, que errou, que fez alguma coisa errada. Para cada vez que Pedro negou, Jesus lhe deu a oportunidade de reafirmar o seu amor. Onde abundou a graça, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, o amor de Deus. Para cada vez, aqui nesses versículos, são 3 vezes que Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Para cada vez, cada pergunta é uma oportunidade de Pedro buscar se restaurar e ser perdoado por Jesus. Isso demonstra que o Senhor sempre está disposto a restaurar os seus. Jesus é o maravilhoso restaurador de almas. Quantas almas estão sofrendo hoje, acusadas pelo pecado, oprimidas pelo inimigo, vivendo uma vida totalmente destruída. Mas Jesus tem poder para restaurar almas, vidas. O diabo acusa, Jesus perdoa e restaura. O diabo destrói, Jesus restaura a vida, dá vitória, dá salvação e dá vida eterna. Jesus se dirige a Pedro e lhe pergunta sobre seu amor. Pedro confirma seu amor a Jesus e recebe dele a restauração e a comissão imediata. A exigência para Pedro voltar ao trabalho pastoral era amar Jesus. Perceba, qualquer líder religioso, o que você tem que saber, se ele realmente tem a intenção correta, conheça o amor dele por Jesus. Porque hoje qualquer um pode abrir uma porta aí e dizer: eu sou pastor, eu faço. Conheça a intenção verdadeiramente dele, se ele ama Jesus verdadeiro. Porque Jesus aqui, ele dá o requisito, apenas um requisito para um pastor: tu me amas? Amar a Jesus é o requisito principal para alguém que quer se colocar diante de pessoas e liderar pessoas e dizer: eu sou seu pastor. Porque pastor que não ama Jesus jamais vai amar a ovelha, jamais vai cuidar da ovelha. Jesus disse 3 vezes: tu me amas, para que Pedro confirmasse esse amor por ele. Porque quando ele ama Jesus,
Ele ama as ovelhas. Ele ia confiar as suas ovelhas nas mãos de Pedro. O amor por Jesus é o requisito principal para uma vida pastoral. Depois, vamos ver o versículo 15 ao 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez lhe perguntou Jesus: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se. E aqui que Pedro percebe que todas as vezes que ele falou: eu estou pronto para ir até a morte, era só da boca para fora. Ele não tinha um amor sacrificial por Jesus. Ele não estava pronto para dar a vida para Jesus. E quando Jesus repete a terceira vez, hoje eu estou dando uns ditados antigos, caiu a ficha. Ele entendeu que não era ele que determinava essas coisas, mas que ele deveria amar Jesus sacrificialmente com todas as suas forças. Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Tu me amas? E respondeu-lhe Jesus, respondeu-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Para Pedro voltar e receber a comissão, a restauração, o requisito principal: amar Jesus com todas as forças, com todo o teu ânimo, com toda a tua alma, com tudo que você tem. Amar Jesus. Tem muita gente hoje: mas eu prego bem, eu faço isso, eu faço aquilo. Pregar bem, falar bonito, nada disso é requisito para ser pastor de alguém. O maior requisito é amar Jesus Cristo com todas as suas forças, porque quem ama Jesus Cristo vai amar as ovelhas de Jesus Cristo. Vocês não são minhas ovelhas, vocês são ovelhas de Cristo Jesus. E ai de mim se eu não cuidar de vocês como Cristo deseja que eu cuide. Então, primeiro eu tenho que amar Jesus, para entender o amor dele pelas ovelhas dele, para fazer a função pastoral da maneira correta. Versículo 18 e 19. Quando Jesus se manifesta, ele nos tira o medo até da morte. Pedro negou Jesus 3 vezes porque ficou com medo de ser morto junto com Jesus. Quando Jesus se manifesta, ele tira o medo até da morte, porque nós conhecemos e sabemos para onde vamos. Nós não estamos mais perdidos, sem direção, sem rumo, sem futuro. Nós sabemos que a morte aqui é apenas uma passagem para a vida eterna com o Senhor. Nós sabemos disso. Jesus conhece o futuro do cristão, tanto na vida como na morte. Jesus mostra que a morte do cristão tem um propósito, e esse propósito é de dar glória ao nome do Senhor. Versos 18 e 19. Em verdade te digo, Jesus está falando: quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. E o versículo 19 explica isso. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Pedro, que havia negado Jesus, tinha medo de morrer. Agora Jesus está dizendo: a tua morte vai glorificar o nome de Deus. E agora Pedro não tem mais medo da morte. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Pedro quando foi morto, eles iam pendurar ele na cruz, assim como Jesus foi pendurado. E ele disse: não, eu não sou digno de ser morto da mesma maneira que o meu Senhor foi morto.
e pediu para que eles invertessem a cruz e crucificassem ele de cabeça para baixo, para glorificar o nome de Jesus. Ele disse: eu não sou digno de ser morto, de morrer como o meu Senhor morreu. A morte de Pedro glorificaria o nome do Senhor. Não se preocupe com a morte. Jesus se manifestou na sua vida. Você tem vida e vida eterna na presença dele. Você sabe o que vai fazer, sabe para onde vai, porque Jesus se manifestou na sua vida. Versos 20 ao 23, já estamos chegando ao final. Quando Jesus se manifesta, ele nos ensina que não devemos especular, isso aqui é complicado, acerca da condição dos outros cristãos. Antes devemos pensar sobre nós mesmos, cuidar de nós mesmos. Se eu quiser, você vai ver que Jesus falou: se eu quiser que ele fique até que eu venha, o que te importa? Segue-me. Vamos ler o texto, do 20 ao 23. Então Pedro, depois de restaurado, Pedro continua o mesmo, né? Hoje eu orientei o Júnior sobre o batismo e mostrei para ele, e mostro para todas as pessoas, que o batismo, ele é uma confissão do nosso arrependimento, do nosso desejo de começar uma vida nova. Mas é um passo para Deus. O batismo não salva. O batismo não muda a vida de ninguém. É o primeiro passo, eu que desejo. Por isso nós não chamamos as pessoas mais emocionalmente para o batismo, porque a pessoa tem que estar consciente: eu quero. João Batista dizia: arrependei-vos e sejam batizados. Não, João Batista não fazia curso de batismo, não fazia nada. O único requisito para o batismo era arrependei-vos. E Pedro, mesmo assim, depois que Jesus o restaurou, ele volta a ser Pedro, né? A gente não sai desse tanque aqui, agora somos santos, não pecamos mais. A gente continua sendo pecador. Ele volta a ser Pedro, e viu que também o ia seguindo um discípulo a quem Jesus amava, o João, o qual na ceia se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara: Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus: e quanto a este? Quanto a este aqui? Eu já estou bem, já fui restaurado, já fui perdoado. E esse aqui? Respondeu-lhe Jesus: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Sabe o que Jesus ensina com essa palavra, que parece até ofensiva? O que te importa? Jesus ensina que cada um vai dar conta de si. Eu não tenho que olhar para o pecado daquela pessoa e dizer: olha, a vida dessa pessoa. Não, eu tenho que olhar para mim, porque eu sou pecador. Irmão, já é uma luta para cuidar da minha vida. Jesus diz: o que te importa? Jesus disse: olha, esse aí vai permanecer até o fim. E aí na cabeça deles, eles começaram a pensar que João não ia morrer, só eles iam morrer, João não ia morrer. Eles começaram a pensar isso. Claro que João foi o último dos discípulos a morrer. Mas Pedro pergunta e Jesus responde dessa maneira: o que te importa? Quanto a você, segue-me. Irmãos, nós não devemos ficar olhando para o erro dos outros, para a vida dos outros, para a falha dos outros. Nós devemos cuidar de nós. Não é fácil. A tentação, as lutas vêm para todos nós. Eu já vi pessoas: fulano lá, houve um escândalo lá naquela igreja, eu não vou mais na igreja. O que te importa? O que te importa? Cuida de ti. Jesus disse: olha, o João vai ficar até o final. Pedro: mas como assim não vai morrer? Não, o que te importa? Cuida de ti, enquanto você me segue. Sabe qual é o problema da religiosidade hoje em dia? Muita gente querendo cuidar da vida dos outros, e às vezes não cuida de si mesmo. Muita gente ai meu Deus, olha só quanto escândalo está acontecendo. Tudo bem, você sabe qual igreja você está seguindo, você conhece o pastor que você ouve mensagem todo domingo. Cuida de ti mesmo. Se fulano fez um escândalo, ore por ele, para que ele se arrependa e que o Senhor o perdoe e que ele seja salvo. Jesus disse isso. Parece uma coisa dura, mas é uma orientação, irmãos, porque muitas pessoas se perdem por causa do pecado dos outros. Ficam olhando para o erro, para o engano, para o que os outros estão fazendo. Leia o Salmo 73 e você vai ver Asaf dizendo assim: Asaf era músico, Asaf era levita, ele servia no templo, e ele acorda um dia e diz: o Senhor verdadeiramente é bom para todo mundo,
Quanto a mim, eu estou quase me desviando, os meus pés estão resvalando, eu estou quase me desviando, porque eu comecei a olhar para a prosperidade dos ímpios. Leia o Salmo 73 e você vai ver, e lá mais para frente, depois ele fala um monte de besteira, daí ele diz: até que entrei no santuário de Deus, até que eu voltei para a presença de Deus. E quando eu voltei para a presença de Deus, então eu entendi todas as coisas. Não se perca por causa dos erros dos outros. Não perca a sua vida por causa da falha dos outros, da vida dos outros. Cuide de você. A salvação é individual. O marido não vai salvar a esposa não vai salvar o marido, o pai não vai salvar o filho não vai salvar o pai. Cada um vai dar conta de si perante Deus. É claro que nós vamos lutar pela salvação da família, do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais. Nós vamos lutar sempre. Mas cuidado, para que você não caia. Chega um momento, a pessoa desanima, é tanta pressão, é tanta coisa, eu oro, parece que nada acontece, a pessoa, estou desanimado, acaba desanimando. Não desanime, cuide de você primeiro. Quando você estiver bem, cuide dos seus irmãos, cuide das pessoas, abençoe as pessoas. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa? Jesus não tinha dito que ele não iria morrer. Jesus disse que ele permaneceria até o fim. Vamos lá, encerrar então, versos 24 e 25. Quando Jesus se manifesta, nós testemunhamos dele. Quando nós temos uma manifestação de Jesus na nossa vida, irmãos, nós não conseguimos ficar com a nossa boca calada, fechada. Nós vimos pessoas precisando conhecer Jesus. É claro que nós não nos tornamos uns chatos que vamos ficar pregando para quem não quer ouvir, mas certamente o Senhor coloca diante de nós todos os dias pessoas que precisam ouvir e receber o que você tem, o que eu tenho. O que tem que acontecer é que nós temos que ter os nossos olhos espirituais abertos e saber quando a porta de um coração está aberta. O dia que eu fui visitar a mãe da irmã Beth lá no hospital, encontrei uma outra pessoa no corredor. A irmã dela estava com câncer terminal e ela pediu: pastor, você vai lá orar? Eu disse: eu vou. Aí eu fui lá, conversei com a Beth, orei pela mãezinha dela e depois fui lá e orei por essa mulher. Levei ela a conhecer Jesus. Ela chorou ali na cama com câncer, uma coisa terrível. E hoje ela me mandou uma mensagem dizendo que a irmã tinha falecido. Há oportunidades todos os dias para nós levar pessoas para Jesus, irmãos. Todos os dias as pessoas vão chegar e você, cheio do Espírito Santo, vai ter sabedoria para levar as pessoas ao conhecimento de Jesus. E descobrimos que ele é uma fonte inesgotável de bênção. Olha o que o evangelista aqui diz, João diz: esse é o discípulo que dá testemunho. Ele deu testemunho através desse evangelho a respeito destas coisas, e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, creio eu que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Jesus é uma fonte inesgotável de bênçãos e de milagres e de salvação para a nossa vida. João disse: eu falei sobre alguns milagres, algumas bênçãos, mas se fosse falar tudo o que Jesus fez, não caberia em livro nenhum, em todos os livros desse mundo, não caberia o que Jesus fez. O que o evangelista está dizendo é que a grandeza de Jesus e seus gloriosos feitos ultrapassam qualquer capacidade de registro. Você vai entender isso aqui agora e nós já vamos encerrar. Ele está vivo e continua fazendo maravilhas. João disse: o tempo que eu vivi com ele, que eu andei com ele, se eu fosse escrever tudo o que ele fez, não caberia em todos os livros da vida. Você teria alguma coisa para escrever? Para escrever o seu evangelho. Se o Senhor dissesse: escreva um livro sobre o que eu já fiz na sua vida, você teria alguma coisa para escrever?
eu teria muito o que escrever. Eu teria, pensa um pouquinho, você teria alguma coisa para botar num papel, desde quando você nasceu até agora, quantas coisas aconteceram, o que Jesus já fez na sua vida, o que Ele já tocou, o que Ele já te livrou, o que Ele já te curou, o que Ele já abençoou os teus. Se você pudesse escrever, irmãos, desde que João falou isso, se passaram 2000 anos, e Jesus, Ele morreu, mas não ficou morto, Ele está vivo, e nesses 2000 anos, Ele continua fazendo maravilhas, agora não mais presente carnalmente, mas pelo seu Espírito, Ele está aqui no nosso meio, operando maravilhas nessa noite. Se nós pudéssemos escrever tudo o que Ele já fez na nossa vida, não ia ter livro, irmão. 2000 anos de história, Jesus operando, Jesus derramou o Espírito Santo em Atos 2, e pelo seu Espírito Ele fez maravilhas, curou enfermos e cura até hoje, libertou cativos e liberta até hoje, salvou os perdidos e salva até hoje. Quanta história, irmãos, quanto testemunho para dar. Geralmente quando a gente vai dar um testemunho, a gente fala, se eu fosse falar tudo que Deus fez, eu passo a noite inteira aqui. Geralmente a gente fala isso, eu acho, para quebrar o gelo, mas não é para quebrar o gelo, é verdade. Até esse respirar que você está respirando agora aí é graça, é misericórdia, é amor de Jesus na sua vida. Cada dia que levantamos, que acordamos, temos um trabalho para ir, temos uma família para cuidar, temos vida para viver. Cada dia é milagre, é misericórdia, é amor de Jesus nas nossas vidas, sendo manifesto em nós. Eu entendo o que João falou. Se fosse escrever, não ia ter livro nesse mundo que coubesse tudo o que Jesus fez, faz e continuará fazendo, porque Ele veio, morreu, ressuscitou, está vivo, vive eternamente e continuará fazendo maravilhas na nossa vida. Eu olho para a minha vida, hoje eu tenho 50 já, irmãos. Pelas estatísticas das famílias que rodeavam nós, quando eu tinha 18, eu não durava mais 2 anos. Drogado, bêbado, incomodava a família, minha mãe chorava dia e noite. Eu incomodei muito a minha família. Pelas estatísticas e as coisas que as pessoas falavam, eu não chegava aos 20 anos, ou ia ser preso, ia ser morto. Mas pela graça de Deus, pelas maravilhas dele, pela misericórdia dele, Ele não olhou para esse perdido, Ele olhou com amor e disse: eu tenho muita coisa para fazer na tua vida. E assim Ele disse para você nessa noite: Ele tem muito ainda para fazer. Ele tem muito ainda para fazer. O que Jesus já fez e está fazendo, se eu fosse contar, certamente eu não conseguiria contar tudo o que eu já provei desse amor dele na minha vida. Nem eu, nem você conseguiríamos contar. Quero convidar você a se colocar de pé, em nome de Jesus. E eu quero só fazer uma oração breve. Os irmãos já podem ajudar o Júnior lá para trocar de roupa, enquanto a gente faz uma oração aqui e se organiza. Nós vamos encerrar o culto com o batismo. Então já prepara lá, quanto mais breve, até já era para ter avisado antes. Quanto mais breve for, melhor. Quando Jesus se manifesta, quantos aqui se lembram quando Jesus se manifestou na sua vida? Como é que você estava? Como é que é, Mazinho? Oxe. A coisa era feia, né? Quando Jesus se manifesta na nossa vida, Ele transforma a nossa história. Ele tem poder para transformar a nossa vida. Se você não provou isso ainda, eu te convido nessa noite a buscar essa manifestação. Você não precisa buscar uma igreja evangélica para conhecer Jesus, para que Ele se manifeste. Jesus disse: quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a porta, e o teu pai que te vê em secreto, ora o teu pai que te vê em secreto, e o teu pai que te vê em secreto te responderá. Ele está dizendo: você pode estar em qualquer lugar, você pode estar dirigindo o teu carro e orando, Ele vai se manifestar dentro do teu carro para você. Eu senti um arrepio. Sim, tem coisas que a gente sente arrepio. Eu estou agora todo arrepiado aqui, irmãos. E eu creio que é a presença dEle. Eu sei quando a presença dEle toca na minha vida.
Você pode estar na sua casa, entra no teu quarto, tira uns minutinhos para falar com o teu pai que está em secreto. Ele vai manifestar. Você não precisa de um pastor, você não precisa de um líder espiritual, você não precisa de nada, você precisa da manifestação de Jesus na sua vida. A religião vai te oprimir, vai dizer, não, você precisa assim, seguir estas regras, esta situação, porque senão você não tem salvação. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que quando Jesus se manifesta, Ele não manifesta uma religião na nossa vida, Ele manifesta o seu amor, e Ele transforma a nossa vida. E Ele pode se manifestar agora aqui dentro, Ele pode se manifestar ainda essa noite no teu quarto, na tua cama, na tua casa. Você está dormindo, Ele te acordar, como Ele me acordou esta semana. E tudo que eu preguei para você agora foi num momento, 5 horas da manhã, eu acordei, tudo isso eu recebi dEle e passei para você agora. Ele vai se manifestar na sua vida. Fecha os teus olhos, vamos orar. Se você tiver que ter um desejo, um pedido hoje, peça para Ele: Jesus, se manifesta para mim, como o Senhor se manifestou para os teus discípulos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, nós encerramos esta palavra, Senhor, com uma expectativa no nosso coração. Sim, temos necessidades na saúde, temos necessidades na família, temos situações que precisamos que o Senhor toque, resolva, nos abençoe. Mas o nosso pedido nessa noite, Senhor, principal, que queima no nosso coração, é pela tua manifestação nas nossas vidas. Assim como lá na beira do mar o Senhor se manifestou aos teus discípulos, e o Senhor levou restauração, o Senhor levou comissionamento, o Senhor levou perdão, o Senhor restaurou a vida deles, ó Pai. Nesta noite nós te pedimos que nesta noite o Senhor possa se manifestar nesse ambiente, a cada pessoa aqui, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, a cada vida, a cada pessoa que está aqui nessa noite, Pai. Vem, Senhor, manifesta a tua glória, traz revelação aos olhos, traz fogo ao coração, Senhor, traz a tua presença, e que todos saiam daqui hoje, Senhor, de uma maneira totalmente diferente que entraram. Não porque havia, Senhor, um pregador poderoso, mas é a tua presença se manifestando na vida dos teus filhos. Porque esta presença que está aqui, ela vai sair daqui com todos, ela vai entrar no carro, ela vai entrar na casa, ela vai para o quarto nessa noite, amanhã ela vai para o trabalho de todos. A tua presença manifesta em nós, ela é permanente, o Senhor está sempre perto, o Senhor nunca esteve longe. Abre o entendimento, abre o coração, abre a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai. Nós oramos nessa noite, que a tua graça, o teu poder seja manifesto, em nome do Senhor Jesus, amém? Podemos assentar, meus queridos. Quero chamar o Júnior aqui. Pode tirar, pode tirar. Glória a Deus. Quer ficar comigo? Glória a Deus. Eu já estou fardado.